Pois é, pessoal, boa noite. 7h07. Hoje eu escolhi a gente fazer uma palestra logo no começo de 2025, no dia 7, terça-feira, às 19h07. É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo uma simpatia pelo número 7, pelo mundo mais espiritual aí. Mas vamos lá. Hoje eu vou estar conversando com vocês e aí eu queria apresentar para vocês algumas coisas, né? Então, o que que eu me proponho a fazer com vocês? Eu vou estar conversando, trocando ideias para mostrar para o mundo de saúde, principalmente para os médicos, que é possível transformar a sua prática médica em um negócio estruturado, lucrativo, enquanto você, como profissional, vai alcançando um equilíbrio emocional e reduzindo o estresse diário, mesmo que hoje você esteja sobrecarregado e sem saber por onde começar. Vou explicar bastante o que significa isso, mas eu estruturei algumas coisas numa sequência para que vocês pudessem. Não quero me estender demais, vou abrir também para perguntas depois, para tirar dúvidas, mas eu vou ser breve, sintético, objetivo. Eu sou Alexander Nucinski. Poderia estar me apresentando de diversas formas, por causa da minha jornada extensa de coisas que eu fiz, mas eu estou chamando atenção a alguns aspectos. Eu sou um mentor, eu tenho muitos grupos de mentoria já há muitos anos. Vários desses grupos são grupos fechados. Eu tenho atuado como consultor empresarial há muito mais tempo e eu acabei dedicando um esforço de tempo e dinheiro para criar um método de mentoria Mente Blindada. Esse método é transformador e é focado para profissionais de saúde. Qual que é a história? Eu ajudo os médicos a restaurar a sua energia, blindarem as suas mentes contra o burnout e integrarem práticas de autocuidado nas suas rotinas. Você pode transformar sua prática médica em um negócio estruturado e lucrativo sem perder a sua essência e o equilíbrio emocional. Eu, conversando esses dias com um mentorado, ele me definiu de uma forma curiosa, né? Ele falou que eu sou uma combinação de ingredientes muito sui generis, né? Porque eu atuei de forma profissional em muitos aspectos, de diversas formas. Eu atuei de forma estruturada e diversas formas no mundo digital, do marketing digital, e que foi chegando. Eu atuei com tecnologia, eu atuei muito na área de saúde de diversas formas. É até curioso como a minha vida cruzou várias vezes esse segmento. E eu tenho vários médicos mentorados em diversos grupos. Então, eu estou muito a par do que está acontecendo nesse mercado. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou conversar com vocês da possibilidade de vocês evoluírem a sua carreira profissional e poderem ter um sucesso em diversos aspectos. Então, para poder ajudar o entendimento, eu coloquei algumas transparências, algumas abordagens, mostrando o meu propósito e como eu me posiciono em relação à vida e ao mundo. A minha missão é ensinar você a ter clareza no seu dia a dia. E quando eu falo isso, eu estou falando em várias dimensões. A primeira que eu estou chamando a atenção é na tomada de decisões estratégicas e assertivas, que impulsionam a sua carreira. Eu quero te ajudar a evitar prejuízos financeiros, prejuízos e desastres emocionais e perda de tempo.
mostrando que, na prática, você pode transformar a sua jornada profissional com resultados concretos e duradouros. Quando eu digo isso, eu quero mostrar para você que existe um caminho que é muito viável, que você pode trilhar e, portanto, ter resultados muito acima dos que hoje têm sido alcançados. Eu vou estar falando como, porque eu acabei estruturando o Mente Blindada. Mente Blindada está estruturado como um método e, e eu vou estar pedindo uma permissão para você para poder estar apresentando ao fim dessa conversa uma proposta de mentoria baseada nesse método. E aí eu vou estar colocando alguns highlights, alguns pontos de atenção. 5 razões para transformar sua carreira profissional, né? Eu vou ser sintético, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, eu vou explorar um pouco mais, permitindo que a gente possa ter uma visão mais completa. Poderia estar falando horas com vocês. Não vou fazer essa abordagem complicada, porque com isso eu vou criar para vocês um desgaste de tempo e não precisa ser cansativo. Eu quero ser extremamente pragmático e objetivo. Então, o primeiro aspecto que eu vou chamar é que você pode organizar e expandir a sua carreira sem precisar dominar gestão e negócios. Isso pode parecer estranho para muitas pessoas, porque quando a gente está como um profissional de saúde, na verdade, qualquer carreira que tenha especialização técnica, não só médico em saúde, eu não sou médico, eu venho de uma formação em engenharia, atuei em tecnologia, atuei em corporações, e a gente se depara com aquela visão. Eu sou um especialista e eu posso aprofundar minha carreira naquela atuação como especialista. Ou, em algum instante, eu vou ter que me aprimorar como gestor, gestor de pessoas, gestor de equipes, ou até como gestor de negócios. Não necessariamente eu preciso seguir esse caminho. Então, aqui eu chamo a atenção que você pode organizar e expandir a sua carreira sem a necessidade de falar em gestão ou em negócio. Pode ou não, eu não estou excluindo, eu não estou incluindo obrigatoriamente. E ao longo da conversa eu vou estar explicando melhor por quê. Eu posso, nessa abordagem, estar mostrando como alcançar mais resultados com menos esforço, liberando tempo para a sua vida pessoal. A gente tem muitos momentos onde a gente não enxerga certas coisas. E o fato de você olhar do lado de fora, você pode, com pequenos movimentos, aumentar o seu resultado, sem necessariamente aumentar o seu esforço. Eu estou falando em uma movimentação com inteligência, com conhecimento, com condições para que você tenha um resultado melhor e uma vida pessoal de qualidade. O terceiro aspecto que eu coloco é um aspecto de uma constatação ao longo de muitos anos, não só pessoal, como de muitos médicos e profissionais com os quais eu tenho interagido, que é o esgotamento. Evitar o esgotamento e manter a sua produtividade em alta, com práticas simples e transformadoras. Para alguns isso pode parecer muito estranho, mas a gente tem que tomar muito cuidado que o mundo moderno, de um jeito ou de outro, leva a gente a uma rotina cada vez mais intensa. E no mundo médico, por questões circunstanciais, muitos profissionais são levados a produzir cada vez mais consultas, não necessariamente com mais resultados. Quando eu digo mais resultados, é na ponta, dizendo resultados para o seu cliente, não só resultados financeiros, né? E como um profissional onde a gente usa nossas horas, né, nossas homem-hora como
material de produção de resultados, a gente acaba indo para um esgotamento, para um estresse, para um burnout. E não precisa ser assim. A gente vai perceber que tem caminhos que são virtuosos. E isso eu vou estar explicando com detalhes para vocês. Aí vamos para o quarto aspecto, que é conquistar uma estabilidade financeira e impacto profissional sem comprometer seus valores. Essa é uma discussão não só no setor de saúde, que é a gente buscar um desenvolvimento profissional que nos remunere, buscar um negócio que nos faça receber uma devida recompensa financeira, sem ter que nos comprometer com valores, sem ter que estar entrando em esqueminha, sem ter que estar enganando o mercado, sem estar fazendo comportamentos que a gente não quer fazer. E aqui eu vou fazer uma ressalva de cara, né? Eu falo isso porque eu tenho uma jornada de vida longa para provar que isso é importante. Não olho no curtíssimo prazo, mas eu olho na jornada de uma vida. Se a gente foca todo o nosso esforço em ganhar dinheiro e ter projeção profissional apenas, a gente vai perceber que isso é uma bolha. Num primeiro instante parece muito legal e depois explode. Eu sempre falo que dinheiro vem por consequência e reconhecimento profissional vem por consequência do bom trabalho que a gente faz. Eu conheço profissionais que seguiram esse caminho e têm grande reconhecimento no seu trabalho, no seu posicionamento, e ao mesmo tempo têm um grande resultado financeiro e uma estabilidade. Então, aí é uma questão de alinhamento, porque é, o meu processo e a minha abordagem é muito importante. Assim como eu não quero que vocês comprometam os seus valores, eu não vou comprometer os meus valores naquilo que eu vou estar ajudando e orientando vocês a fazerem. O quinto aspecto é tomar decisões estratégicas com confiança e construir um futuro sólido para a sua carreira. A palavra estratégica, ela ao mesmo tempo assusta, mas ao mesmo tempo é muito falada sem efetivamente efeito algum. Quando a gente pensa em tomadas de decisões estratégicas, a gente tem que ter uma visão, a gente tem que ter um momento para poder enxergar para onde as coisas estão indo, não só no aspecto do desejo que a gente tem de alcançar alguns objetivos estratégicos, mas também do que está acontecendo a nível de profissão, de mundo, de contexto, dentro do que pode nos trazer as oportunidades, os desafios e, ao mesmo tempo, as armadilhas e os prejuízos. Não preciso falar muito que o mundo está num momento altamente transformador, cheio de incertezas. Algumas pessoas podem falar, está maior caos, e podemos usar a palavra caos até como definição, né, no sentido de que a coisa é complexa. Caos não quer dizer ruim, mas como complexa, ela pode nos dificultar como transitar nesse mundo caótico. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo caótico gera muitas oportunidades. E há uma questão da gente ter essa percepção, de poder refletir isso, de poder se posicionar adequadamente para que a gente tenha esse momento. Com essa motivação, e eu tenho uma situação curiosa, né? Porque ao longo das várias mentorias que eu comentei, eu fui deparando com profissionais de saúde, médicos e outros, em vários momentos, em vários estágios da sua carreira profissional. E eu, como paralelamente também estive em vários momentos, estágios diferentes da minha carreira profissional,
como consultor, como um profissional de ciências exatas, como profissional trabalhando com tecnologia, não sei o quê, e ao mesmo tempo usando muito o mundo médico, né? Porque eu, como ser humano, também vou ao médico e interajo com médicos como paciente, né? E vendo como essa dinâmica tem acontecido, né? E eu, nesse processo, acabei ajudando muitos profissionais de saúde no seu posicionamento, nesse aspecto multifacetado, onde eu falo de posicionamento, falo de burnout, falo de estratégia, falo de método, falo em cuidar de si, cuidar do seu tempo. E aí eu vou colocando os desafios para uma jornada de transformação. Desafios que, sob vários aspectos, levam a soluções. Alguns aspectos importantes do que eu vou estar falando, né, estão relacionados à história do método. Como começou tudo isso, né? Eu poderia transformar isso numa peça de teatro. Ato 1, o início do processo. O problema e qual foi o insight inicial, né? Eu sempre acreditei no poder da medicina para transformar vidas. Mas por trás dessa crença, eu enxergava uma verdade amarga. Não é bem assim. Muitos médicos, apesar de extremamente capacitados, estavam exaustos e sobrecarregados e perdendo a paixão pela profissão. Eu vi muito disso em vários segmentos, em vários setores, mas no caso dos médicos, isso me incomodava mais, porque eu sempre vi que a profissão do médico, ela embute a ideia de que você está ajudando e salvando vidas. E enxergar que o próprio médico é o paciente e é o que sofre, para mim era uma coisa bem difícil. E eu não estou falando em saúde no sentido científico clássico, eu estou falando na jornada do médico, na realidade da vida. A minha própria experiência como consultor empresarial me capacitou a atuar em muitos segmentos, em muitas empresas. Eu nunca tive um momento muito tranquilo, porque a cada dia que eu acabava um projeto numa empresa que tinha problemas, eu ia para outra empresa que tinha problemas. Então tinha uma frase curiosa, né, que eu fazia muita analogia com o mundo da saúde, né? Se você é médico e de repente pela porta entra um cara todo ruim de saúde, cheio de problemas, você não pode reclamar do cara, ele é teu cliente, ele é o teu paciente, você vai cuidar dele. Se ele tivesse perfeito, ele não estaria entrando pela sua porta, né? A mesma coisa com consultor de empresa. Eu não podia reclamar de empresas com problemas, donos com problemas, funcionários e profissionais com problemas, porque eram as pessoas às quais eu iria ajudar e trabalhar. Se todos estivessem muito bem, eu estaria mal, não estaria fazendo nada, não teria clientes. Então, esse paralelo me mostrou muitas coisas interessantes, né? E eu também, na fase de consultor, eu trabalhava apontando horas, ou seja, o conceito de homem-hora é muito comum nesse mundo. E para o médico, o conceito de homem-hora, apesar de não usar esse termo, são consultas. Consultas que podem ser curtas ou mais demoradas, mas são X consultas por hora, por dia, por semana e assim por diante. Então, a gente tem a vinculação de tempo com a nossa dedicação profissional. Eu não estou nem falando de resultado ainda, estou falando só de consumo de tempo. Mais para frente eu vou até fazer um comentário importante, porque tempo é uma variável muito importante na vida da gente, até mais importante que dinheiro. E aí eu fui descobrindo alguns padrões nessas minhas análises, né? Médicos brilhantes estavam se desgastando, tentando equilibrar atendimento, gestão e vida pessoal. E o preço era alto demais, tanto emocional quanto financeiro. A gente hoje
Antigamente se falava muito no esforço, se falava em estresse, né? Mas hoje está na moda um passo à frente, né? A gente não fala só em estresse, a gente fala em burnout, né? Tecnicamente, a melhor forma de burnout é uma pessoa que chegou para mim, pegou um fósforo, sabe aquele fósforo de antigamente? Acendeu, ele e ficou o palito do fósforo queimado. Isso é burnout, né? Quando você chega num ponto de não retorno em relação ao estrago que você faz na sua saúde. Hoje não é bem assim o senso comum, porque burnout muitas vezes é falado como um estresse muito grande e que leva a gente a tomar algumas decisões na vida. E algumas delas são até de abandonar a profissão que a gente está seguindo. Eu, durante a minha fase de consultor de empresas, eu presenciei burnouts muito significativos. Em outros momentos eu posso compartilhar com vocês o que foi, como aconteceu e como podia se evitar e como se podia ajudar. E quando eu fui entrando no mundo digital, eu peguei profissionais que estavam indo para o marketing digital e que foram para o burnout, por causa da fantasia que esse mundo traz contra uma pressão monstruosa que existe dentro desse contexto, né? E aí eu posso falar o ato 2 desse processo, a ação, a decisão ou a transformação. Que eu fiz, né? Eu sou uma pessoa que é muito focada em ir muito fundo nos conceitos, em explicar as coisas, mas eu sei que tudo isso só tem sentido se a gente pôr em prática, se a gente realizar as coisas. Então, o que que eu decidi fazer? Pegar, usar a minha expertise em gestão empresarial. Eu não me apresentei, mas eu sou um empreendedor serial. Montei um monte de empresas, sou empresário, sou um empreendedor serial, e nisso eu aprendi muita coisa. E o meu propósito é ajudar profissionais da saúde a recuperarem a sua essência e o seu equilíbrio, sabe? Para mim, isso é uma questão fundamental, porque se você não buscar essa essência e o seu equilíbrio, você está comprometendo tudo que você está fazendo, seja para os seus pacientes, seja para você, seja para a sua família e as pessoas no teu entorno. Após muitas pesquisas, mentorias, eu sou mentor, mas eu também contrato mentorias. Eu também aprendi muito com outros mentores. E com acompanhamento, eu acabei criando um método que, na dificuldade de achar um nome, a gente acabou batizando de mente blindada. Por que mente blindada? Porque ela remete à questão de mentalidade. Ou seja, o comportamento que a gente tem perante a vida é como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga os negócios, quais são as nossas crenças, nossos valores, que é, no fundo, definição de mentalidade. E essa mente blindada, ela fala de uma mentalidade, de um comportamento, de uma abordagem, tá? Que te transforma, que é baseado em estratégias práticas de gestão, de reprogramação mental. Eu não gosto muito da palavra, mas é de mudança de mentalidade, de desenvolvimento da sua mentalidade, de amadurecimento profissional e mentalidade empresarial e de um autocuidado, sabe? É, quando a gente fala em autocuidado, a gente está muito na moda, tem que fazer exercício, vai na academia, fitness, não sei o quê, vamos comer uma comida mais adequada. Não que necessariamente ela é mais adequada, mas a ideia de ter qualidade de alimentação, qualidade de sono, qualidade de tempo, tem muita teoria e tem pouca prática. E mais do que isso, tem muita enganação, tem muita coisa que não é exatamente assim. E eu fui trabalhando o meu autocuidado desde cedo, porque eu sempre tive uma vida muito intensa. Eu sempre me via como um cara que a vida só tinha sentido se a gente vivesse intensamente.
E eu sempre fiz um monte de coisa, nunca me vi não fazendo nada, não tendo nenhum tipo de desafios pela frente, né? Então, o autocuidado, para mim, pegou vários aspectos. E aí eu fui trabalhando uma dimensão muito importante, né? Até como engenheiro, alguns aspectos para mim eram mais fáceis, então eu fui falando sobre a questão de energia, energia atuando no nível físico, energia atuando no nível emocional, energia atuando no nível mental e até energia atuando no nível espiritual. Só que para aprofundar isso, eu fui procurar tudo que tinha, né? Então eu fui perceber que civilizações mais para o Oriente, Extremo Oriente, elas já tinham uma cultura e um conhecimento mais aprofundado de muitos desafios que nós aqui no Ocidente estamos engatinhando, né? E nesse aspecto eu achei interessante porque lá se fala da energia que está em tudo e em todos, né? Lá não tem aquela visão de Deus como a gente tem aqui, no sentido básico. Lógico que existem as nossas religiões indo para lá. Mas a visão de mundo deles é uma visão energética, né? E essa energia está em tudo. Então, desde coisas que a gente, quando jovem, eu estava vendo yoga, taoísmo, healing Tao, Kung Fu, Tai Chi Chuan, essas coisas todas mais do lado oriental. E se a gente olhar, mesmo na medicina de hoje, eles reconhecem a acupuntura, e, portanto, se reconhece a acupuntura, reconhecem essa energia que circula pelo corpo, reconhecem que existem meridianos e centros de força, e isso já está no Ocidente, ou seja, não tem um questionamento como uma prática obscura. Mas essa visão de autocuidado no aspecto mais amplo, ao longo da minha vida toda, me capacitou a juntar essa competência com todos os desafios que a vida moderna, profissional, empresarial, me trouxe, além do fato de eu ser um especialista em vários segmentos profissionais. Então, juntando tudo isso, eu fui trabalhando esses desafios de uma forma mais intensa. E aí eu me deparei com a resistência de alguns médicos que não acreditavam que poderiam equilibrar a vida e trabalho. Porque é meio um mito, né? No sentido, eu preciso trabalhar muito, eu só consigo realizar as coisas se eu ralar, se eu me esforçar e não sei o quê. E eu diria assim, não estou falando para não se esforçar, estou falando que é para usar o esforço com inteligência. E o equilíbrio ele é importante, né? E aí tive que provar que pequenas mudanças poderiam trazer resultados extraordinários. E a questão é que, como eu interagia, primeiro sobre a minha vida, quem me conhece por muitos anos sabe que eu faço isso com a minha vida. Quem participa de alguns grupos de mentoria comigo, eu tenho grupos há muitos anos. Eu tenho médicos em alguns grupos que me acompanham há mais de 30 anos, né? Você fala, pô, meu, uma jornada de quase uma vida, né? E aí a gente percebe que pequenas coisas feitas com conhecimento e de forma sistemática mudam significativamente o resultado, né? E eu falo muito disso, e eu pratico isso, e eu mostro, e eu acompanho, e ajudo as pessoas a fazerem isso. Agora, os resultados, na medida que a gente vai fazendo isso, eles vão aparecendo. Eles vão aparecendo na carreira profissional, eles vão aparecendo se você estrutura um negócio, uma clínica organizada, vão aparecendo na cabeça das pessoas que pensam com mais clareza, e, acima de tudo, vão aparecendo na capacidade que a gente tem de renovar a nossa energia e revigorar o nosso propósito. Ou seja, aquilo que faz a gente se mover e produzir resultado, que é a energia que a gente precisa para viver, ser feliz e poder realizar nosso trabalho com competência, mas de estar reforçando o nosso propósito de vida, que faz sentido, que faz com que a gente cada vez mais evolua nisso e colha os frutos disso, ele vem de práticas, num primeiro instante, até muito simples. Aí a gente vai em frente. Aí eu vou para o próximo passo. Como que eu estruturei?
qual é o ato 3, o desfecho, o resultado e o método. Ou seja, não adianta eu falar de um monte de pequenos dicas. A minha ideia não é dar dicas. A minha ideia é trabalhar uma abordagem estruturada. Eu chamo hoje isso do método mente blindada. Tá? Como eu disse, eu estou focando no segmento de ajudar médicos a transformarem suas práticas, seja estruturando negócios lucrativos, seja trabalhando em resgatar a sua essência e seu equilíbrio emocional, seja falar no seu desenvolvimento de carreira. Tá? Essa é uma jornada onde eu não vou falar apenas de gestão ou finanças. Eu também vou falar de gestão e finanças, mas isso não é o foco. Isso é uma peça de um quebra-cabeça maior. Eu também vou falar sobre desenvolver aos médicos a liberdade de cuidar de si e dos seus pacientes com paixão. Eu também vou estar falando de fazer esse processo que ele seja perene, que ele gere um legado sustentável. Sabe? Se fala muito em sustentabilidade, mas a gente faz isso com as nossas vidas, com as nossas decisões, com os nossos projetos, com as nossas empresas, com o ecossistema que a gente convive e habita. E o ecossistema na palavra mais ampla, tá? Não só no sentido das ciências da vida, mas também das pessoas com quem a gente convive. A gente é influenciado pelas pessoas que convivem com a gente e a gente influencia. E aí a gente vê quanto a gente é influenciado negativamente por crenças e mitos que muita gente tem, e quanto a gente deixa de colocar nossos princípios, nossos valores, nossas práticas que poderiam melhorar a vida das pessoas de uma forma mais, eu diria assim, mais presente, mais completa, não só no momento da consulta, mas em todos os momentos de nossa vida. Fazer com que cada um de nós viva com propósito, acima de tudo, recuperando o equilíbrio que cada um de nós deseja. Falar de viver com propósito, com o seu propósito de vida, também é moda, né? Eu atuo em vários segmentos, então eu tenho um grupo de pessoas, eu até fiz formação em coaching, neurocoaching, com neurocientista lá fora, fora do país, não sei o quê. E aí no mundo de coaching, né, seu propósito virou palavrão, né? Porque todo mundo fala, você tem que definir o seu propósito. E a coisa não é bem assim. Mas estar alinhado com o seu propósito e ter uma compreensão disso é importante, tá? Aí vamos lá. Como eu fui complementando isso, né? Então, o que que eu busquei fazer? Eu fui, primeiro, falar que tem diversas dimensões, né? Então, eu estava falando da dimensão estratégica, estava falando da dimensão planejamento, estava falando da dimensão empreender, mentalidade empreendedora, e para aqueles que queiram seguir esse caminho, né? Não necessariamente todo médico tem que, para evoluir, montar uma clínica. Ah, mas eu posso trabalhar numa clínica. Tá, trabalhar numa clínica, você é um empregado, você é uma pessoa que tem um papel parcial. Você pode ser o head, você pode ser o líder dessa história. Mas eu também tenho falado de um aspecto muito importante, equilíbrio emocional, evitar burnout, fazer práticas de poucos minutos diários, fazer práticas de autocuidado. Por quê? Se a gente for olhar racionalmente, a coisa mais importante do nosso negócio somos nós. Eu, médico, sou a peça mais importante para que continue o negócio. Qual o negócio? É o médico atuando como médico, fazendo consultas, trabalhando em clínicas, trabalhando na minha clínica, trabalhando nesse segmento de saúde. E às vezes a gente percebe que a parte mais importante do nosso negócio é desprezada. E eu tenho as minhas brincadeiras de como buscar esse equilíbrio, né? E eu uso muitas vezes figuras de linguagem que são fortes para que a pessoa não esqueça o que eu estou querendo dizer como conceito, né?
mas que fala de abordagens simples e eficazes. Tá? Eu também estou falando em aumentar a lucratividade, sem depender de hora extra, sem depender de sacrifícios pessoais. Lucratividade é uma coisa que no mundo do marketing digital é meio desprezada. Todo mundo fala em faturamento, ninguém fala em lucro. Ó, quantas pessoas que eu vi que faturaram muito e quebraram? E quantas pessoas têm uma operação com faturamento menor, mas com lucro maior? Porque a gente tem várias componentes que trazem dinheiro e tem várias componentes que gastam dinheiro. E a gente tem uma visão de curto prazo, que é operacional, e uma visão estratégica de longo prazo, naquilo que a gente investe, né? E se a gente não entende direito esse mecanismo, a gente não só não tem um negócio sustentável, porque a gente se esgota, nós, como seres humanos, se esgotamos, nós, como profissionais com conhecimento especializado, vai se esgotando, a gente tem que ter um processo de educação continuada, uma coisa que antigamente era comentado, hoje é obrigatório, né? Eu até brinco falando o seguinte, brinco, é uma moda, uma forma de dizer verdades de uma forma leve. Mas a gente tem uma curva de crescimento de conhecimento e informação, né, muito acentuado. Então, lá atrás, quando a Intel falava, lá Intel, fabricante de CPUs, e todo mundo comprava PCs e coisa assim, eles falavam que cada ano e meio eles dobravam a capacidade do seu processador, porque as coisas se obsoletavam. E eu, naquela época, falava que a cada ano e meio, tudo aquilo que eu sabia e que eu transformava em resultado significava apenas metade. Ou seja, cada ano e meio virava metade, mais um ano e meio, ou seja, cada 3 anos, aquilo que eu sabia significava 25%, e assim você ia para a sua obsolescência. Então, você tem que estar num processo constante de estar se atualizando. E esse se atualizando não é uma somatória, porque não é pôr mais conhecimento como se fosse uma caixa que você vai jogando coisas. Ele é um processo interativo, onde você vai tirar coisas que não têm sentido, você vai pôr coisas novas, vai mudar abordagens e você vai integrar esses conhecimentos para um resultado melhor, tá? E quando eu falo em resultado, eu sou muito crítico, né? Porque para mim resultado é o da fim da linha. É o paciente saudável, é o médico saudável, é os objetivos financeiros alcançados, é a saúde emocional e financeira com a família, com as pessoas que estão em torno da gente, né? Apesar das crises de mercado, eu passei por todos os planos econômicos do Brasil, então eu posso falar como cada um deles significou traumas. Eu passei pela pandemia, como todos nós. Eu entendo que os processos pandêmicos, eles não são impossíveis de acontecerem novamente. Eu entendo que o momento de mundo é extremamente complexo nas suas mudanças geopolíticas e transformação de poder, né? Eu entendo que muitas coisas que eram cristalizadas hoje não são mais tão firmes, coisas cristalizadas ou quebraram ou se transformaram obrigatoriamente. Verdades absolutas foram sendo desmascaradas, porque não eram bem assim. Novos conhecimentos, novas abordagens estão disponíveis, e esse movimento ele se autoalimenta, né? Ou seja, tecnologia ajuda a viabilizar a nossa busca por conhecimento, usa a tecnologia, também busca viabilizar aqueles que buscam poder, procura viabilizar aqueles que buscam dinheiro e assim por diante. A tecnologia não tem aspectos de valor. O valor moral, social, ele está espiritual, ele está relacionado ao uso que a gente faz da tecnologia. É o ser humano que define, não a tecnologia, né? E aí tem alguns aspectos que são as questões para dentro e as questões para fora. O que eu quero dizer com isso? Algumas questões estão relacionadas a nós, ao nosso autocuidado, ao nosso relacionamento, às nossas equipes de trabalho, às nossas mentalidades, como a gente reage, e outros aspectos estão relacionados ao mercado, ou seja,
qual é o resultado que a gente tem, como a gente divulga a nossa imagem, ou seja, achar que boca a boca resolve o nosso crescimento sustentável, não é verdade. São abordagens antigas, lentas. A gente pode morrer por falta de paciente, porque simplesmente ninguém sabe que a gente existe. E pessoas que sabem se comunicar com o uso das tecnologias disponíveis, muitas vezes têm sucessos estrondosos e não necessariamente sucessos estrondosos de divulgação, apesar de não ter sucessos estrondosos de resultados. E quando eu digo resultados para os seus clientes, e não apenas resultados para o seu bolso. Então, quando eu junto todos esses aspectos, e eu tenho a condição de ter uma jornada de vida extensa, que me faz com que eu tenha muitos aspectos que a experiência da vida me trouxe, com muitos exemplos e muitas questões, transitando por muitos segmentos, com muitas pessoas em posições chaves, desde donos de empresa, executivos, CEOs, se fala muito em C-level, portando tecnologias e portando linguajar americano, né? Que fez com que eu fosse aprimorando tudo isso. E aí, o que eu quero dizer? Eu poderia estar recheando com vários aspectos de quem fez isso, não sei o quê, mas nesse instante eu não quis fazer isso, né? Eu não quis, e eu não quero estender demais, porque senão vai muito longe, vocês vão ficar de alguma forma entediados, mas vocês podem interagir comigo cada vez mais, né? Porque eu poderia estar contando um monte de histórias de pessoas que trilharam essa jornada comigo. E eu preciso deixar claro três aspectos. Primeiro aspecto, uma jornada desse tipo envolve dedicação. Então, não tem transformação sem esforço. O segundo aspecto é a pessoa tem que ir para o modo aprendizado, aprendiz, ou seja, ter disposição de aprender coisas novas. Eu, apesar da minha idade, todo dia estou aprendendo coisas com as pessoas mais estranhas possíveis, desde jovens, desde pessoas em condições às vezes não tão favoráveis, mas que têm uma visão de vida que nos ajuda a aprender mais alguma coisa, apesar da jornada que já fiz, né? A gente aprende com as pessoas que a gente trabalha no processo de delegar. Muita gente não delega, elas delargam, né, a gíria que se tem, onde joga o problema e não ajuda a pessoa a alcançar o resultado. Então, todos esses aspectos, eles são importantes nesse processo. E aí, como eu comentei antes, tem uma condição para mim que é sine qua non, ou seja, sem ela não dá. Quando eu fiz criei meu último grupo de mentoria, eu chamei assim, eu ajudo profissionais, empreendedores do bem a se transformarem em empresários de sucesso. Aí as pessoas falavam do bem, são pessoas que atuam fazendo terceiro setor, ou, não, pessoas que são do bem, não são do mal. Eu sempre tive a capacidade e a oportunidade de escolher meus clientes. Eu nunca fiz um projeto para quem eu não valorizasse como ser humano ou eu não valorizasse como objetivo. Fiz muitos projetos onde as pessoas às quais eu ajudei fizeram muita coisa pelos outros. E eu escolhi o segmento médico nesse processo onde eu posso ajudar muitos médicos a fazerem o bem para muita gente, inclusive para outros médicos. E aí a gente tem algumas coisas que vão acontecendo, então eu até separei alguns comentários do tipo, tem as armadilhas da jornada, né? Algumas coisas muito simples, né? A síndrome do médico que faz tudo. O cara se dispõe a simplesmente fazer tudo. Minuto que eu tenho que mexer com tecnologia.
fazer tudo é se matar, porque hoje não existe nenhum projeto onde a gente consegue fazer tudo. A gente só consegue ir para exaustão e burnout. Ou um espaço muito limitado de resultado. Então, tem um monte de questões que são necessárias e que nos levam a uma complexidade maior da vida. Tá? Aí a gente vai para outras armadilhas. Ô Lucinski, desculpa interromper, mas eu acho que você está passando os slides, só que para nós aqui não está aparecendo. Ah, agora está aparecendo. Desculpa atrapalhar a dinâmica. Não, você foi perfeito. Eu não reparei que não estava acontecendo, né? Então, os slides aqui ajudam um pouco no sentido de vocês enxergarem, né, a visão que eu falei em cada um dos casos. A sobrecarga profissional, médicos exaustos, que buscam e equilíbrio de vida profissional e pessoal, né? Espera aí que a tecnologia me atrapalhando. Aí eu estava falando do caminho, né? As estratégias práticas de gestão. Eu usei o termo reprogramação mental e eu falei o termo do autocuidado, né? Esse é o caminho. A gente usa tudo isso. A jornada, o caminho vamos separar, né? O caminho é algo que a gente enxerga, que qualquer um pode seguir. A jornada é o que cada um de nós vai fazer dentro dos vários caminhos possíveis, né? Então, aqui eu tenho que fazer uma ressalva, porque quando a gente fala de jornada, na abordagem que eu estou fazendo, eu tô considerando os aspectos individuais, não só a visão coletiva. A minha ideia não é falar de um monte de teoria, de regras básicas, mas sim considerar o caso individual de cada um de nós, tá? E aí, quando eu falo em transformar suas práticas, são as práticas de cada um, tá? Considerando a essência de cada um e considerando a visão do equilíbrio que cada um busca ter, tá? E aí vai. Visão estratégica e crescimento. Qual que é o desafio? O desafio que a gente enxerga é a falta de planejamento estratégico adequado. Algumas pessoas já viram eu falando um pouco mais sobre isso, né? Para muita gente, planejamento estratégico, e para mim, o planejamento estratégico como um papel que a gente gera depois de um esforço coletivo de um fim de semana ou de alguns dias, é um objeto de ficção, porque ele pressupõe um monte de suposições que podem não se realizar e que, na verdade, não vão se realizar. Mas a questão do planejamento estratégico, para mim, que nem eu falo para mim, o PE, da abreviação de planejamento estratégico, ele tem outro significado, que é o exercício do pensar estratégico, né? O pensar estratégico é muito interessante das grandes organizações do passado, que elas faziam revisões sistemáticas do seu plano estratégico. Faziam cada um ano, cada semestre, cada trimestre, dependendo do momento. Só que a dinâmica da vida, ela é hoje muito mais complexa, então ela requer você fazer observação do tempo todo, do que está mudando, quais são as variáveis estratégicas que estão mudando e como isso afeta o teu negócio. Então é um pensar com muito mais frequência e uma atenção às variáveis e estratégias que afetam o teu negócio de forma mais clara, tá? E tudo isso tem a ver com um problema muito básico, a falta de experiência em gestão e negócios. Por quê? Porque quando a gente fala em gestão e negócios, a gente vê o lado operacional disso, o esforço, o desgaste que isso dá. E a parte é muito importante, a experiência de gestão e no negócio, do lado operacional disso. Mas o lado estratégico pode fazer com que você vá parar num beco sem saída. Então você tem que alinhar toda a parte de crescimento profissional com equilíbrio pessoal nessa visão estratégica. Defina objetivos claros e mensuráveis para a sua carreira.
Isso é um ponto interessante, porque quando a gente coloca visão estratégica, normalmente a gente vai para uma visão distante no tempo e que não é tão tangível. Só que trabalhar com isso não é suficiente. A gente tem que reduzir isso a objetivos claros e mensuráveis. Criar etapas práticas para alcançar esses objetivos. Ou seja, você vai nessa transição do plano estratégico, que vai sendo trabalhado através do pensamento estratégico, para planos operacionais. Tá? E aí tem um monte de coisa para usar, ferramentas, métodos para organização. Hoje está na moda as inteligências artificiais como ferramentas, os sistemas, os softwares, as metodologias. Hoje a gente tem um leque muito grande de alternativas de coisas para usar e acrescentar. Tá? Do lado do evitando o burnout, a gente vai para a questão. Eu gosto da figurinha, né? Que nem nosso celular, aparece lá 1%, ele vai desligar a qualquer instante, né? Rotina intensa, exaustiva, levando ao esgotamento emocional. Ele não é um puro esgotamento físico, né? Eu tive que aprender na minha vida muito cedo. Uma coisa é você trabalhar pra caramba, tá cansado, aí você dorme, você se recupera, tá numa boa. Outra coisa é você trabalhar pra caramba, se preocupar, tá exausto, tendo uma pressão monstruosa, e você dormir e isso não repor as suas energias. Você vai para o esgotamento emocional. Aí você junta isso à falta de tempo de cuidar de si mesmo, aliado a não cuidar das suas responsabilidades. E aí tem a consequência, o impacto negativo no desempenho profissional e na qualidade de vida sua e das pessoas que te rodeiam. Aí eu vou falar algumas coisas, mas eu não quero que vocês usem isso como chavão, né? A desconexão intencional, né? Ou seja, se desligar de dispositivos, de notificações, de focar o momento presente para um momento que eu gostaria até de usar uma palavra diferente, que é um momento de contemplação. Tem que tomar cuidado com o uso dessa palavra. Aí eu até pus micromeditação. As pessoas, se eu pusesse meditação, muita gente ia falar: eu sei meditar, eu medito, eu uso mindfulness, isso aqui. Não é isso, é muito mais do que isso. São práticas que são rápidas, são práticas que podem fazer em movimento, são práticas que trazem para você relaxamento, reduz o estresse e aumenta seu foco. E, obrigatoriamente, essas práticas significam práticas energéticas que fazem você recarregar as suas energias. Aí você tem um outro aspecto, a reconexão com propósitos, ou seja, as coisas que alimentam a gente. Então, se a gente está focado em aquilo que para nós tem sentido, tem o nosso propósito, e o médico tem algumas coisas muito interessantes, né? Na medida que ele se empenha na busca de solução dos seus pacientes, a gratidão que muitos deles têm pelo resultado que você promove na vida deles. E isso é gratificante, isso alimenta, né? Só que não precisa ser, eu salvei a vida de você. Pode ser micro coisinhas, né? Mas tem que se reconectar com esse sentido. Afinal de contas, por que que eu estou fazendo isso? Se eu não preciso fazer isso, não faço, né? Aí vamos crescer sem sobrecarregar. São coisas óbvias, né? Não preciso dizer para vocês. Depender de plantões, hora extra, madrugada, renda, falta de estratégia para atrair pacientes de forma sustentável, métodos de comprometer a qualidade, medo de comprometer a qualidade de vida ou buscar crescimento. Essa é a realidade de vocês, eu vejo, eu também já vivi isso. Eu falo de posicionamento estratégico, eu falo em marketing direcionado, uso de redes sociais e marketing boca a boca para atrair pacientes alinhados ao seu perfil. Ou seja, hoje a gente tem um arsenal imenso de coisas, de conectar pessoas que precisam de alguma coisa com pessoas que podem dar essa solução. Aí tem a questão das agendas otimizadas, as consultas organizadas, os métodos não tradicionais,
as abordagens onde você pode delegar coisas que antigamente pareciam não delegáveis. Então, tudo isso, quando você põe dentro dessa visão, você começa a enxergar que a gente tem um arsenal imenso de ferramentas, é como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas com muitos métodos, e softwares, e hardwares, e metodologias, e não sei o que a gente podia usar e a gente às vezes nem sabe. E aí pega a ferramenta certa para o desafio certo e faz. Aí você pode falar, não, mas eu vejo o meu crescimento em montar a minha clínica. E aí você começa com um desafio monstruoso para todo ser humano: delegar para crescer. Pô, mas delegar para crescer, eu sou muito bom no que eu faço. Eu tenho medo de perder o controle das operações da clínica. Falta confiança na equipe para executar a tarefa com eficiência. Eu faço melhor que todo mundo. Aí eu me sobrecarrego de tentar fazer tudo sozinho. E, gente, é super importante a gente aprender a delegar. E delegar não é simplesmente passar o problema para o outro, é fazer o outro resolver o seu problema, ajudando ele a resolver o seu problema. Então, aqui tem um monte de questões de gestão, recursos humanos, pessoas, desenvolvimento de pessoas, postura de lideranças e não sei o quê, que são essenciais para o mundo saúde, né? E tem abordagens onde a gente estrutura negócio, definição de processos, treinamento de equipe, ferramentas de gestão e delegação estratégica associada à componente estratégica naquilo que a gente delega. As três armadilhas eu acabei falando sem mostrar as transparências, né? Então, síndrome do médico que faz tudo, o loop do depois eu cuido de mim, ou seja, está tudo na minha frente menos eu, e aí quando eu pifar, o negócio acabou. A espera pelos pacientes, que é a falta de comunicação. Para não se estender demais, eu vou estar colocando para vocês os passos básicos dessa metodologia, tá? Planejamento estratégico sustentável, liderança e delegação inteligente. Eu não vou estender muito aqui, porque isso, na verdade, eu queria colocar dentro do aspecto de dúvidas, né? Blindagem mental e resiliência são abordagens que salvaguardam e recuperam a sua energia. Modelo de negócio alinhado ao propósito e acompanhamento contínuo e adaptação. O que acontece dentro desses passos? Tá? Acontece uma decisão. A primeira decisão que vocês têm que estar, se vocês querem seguir a sua vida com mente blindada ou se vocês não querem. Se vocês optarem por seguirem essa abordagem, eu estou falando em uma carreira estruturada e lucrativa. Estou falando em equilíbrio e qualidade de vida. Estou falando em produtividade elevada, impacto e reconhecimento. Estou falando em crescimento sem abrir mão da sua essência. O que eu observo daquelas pessoas que não me ouviram em essas abordagens? Talvez até parte, né? Mas uma queixa frequente, a sensação de estagnação. Não saio do lugar, não consigo resolver, não sei o quê. Sobrecarga emocional. Quando eu digo emocional, é em todos os sentidos: exaustão mental, física, emocional, eu diria até exaustão em relação à nossa visão de vida, né? Exaustão levando a burnout de verdade. E uma componente onde as pessoas não entendem muito a minha frase, mas medo é uma sensação normal. Ter medo não é problema. O problema é o comportamento que a gente tem em relação ao medo. O medo, ele nos alerta que tem que fazer alguma coisa. Se o medo nos congela, aí ele é um problema. Então eu não posso me congelar porque existe uma ameaça e o medo que deveria me alertar essa ameaça, ele me congela. Só que a parte, quando a gente fala no mundo animal, eu estou com o tigre na minha frente, estou com medo, o que eu faço? Eu paro, fico congelado ou saio correndo? Ou eu subo na árvore, né? Só que no mundo moderno, nós estamos falando em decisões importantes que a gente não toma porque a gente tem medo. E isso é muito ruim, porque
é o medo congelando a gente. E o pior, o resultado é a frustração para cada um de nós. Isso é horrível, tá? Indo mais à frente, eu peço a liberdade de fazer um convite para vocês, um convite exclusivo. Faz, eu já não sei direito, acho que 3 anos, quase 3 anos, mais ou menos, eu não fiz a conta, que eu abri o último grupo de mentoria. E eu decidi agora, no começo de 2025, com a conjunção de um monte de fatores, né? Ou seja, assim como vocês fazem seus planos para 2025, eu fiz os meus. E eu comecei o ano forte, ou seja, dia 7 de janeiro eu já estou indo para a ação. Eu estou abrindo um novo grupo de mentoria focado nesse modelo de mente blindada, né? E o que que eu busco com isso? Eu busco fazer com que vocês possam alcançar resultados profissionais e financeiros extraordinários sem sacrifício de saúde ou vida pessoal. Eu mostro que isso é possível. Blindar a sua mente contra os desafios diários da medicina, preservando suas energias e equilíbrio emocional. Construir uma carreira sustentável e alinhada com seus valores. Olha lá, até tem alguns depoimentos que a minha equipe pôs, então eu vou pôr um dos meus mentorados, que, que participou dessa mentoria de empreendedores digitais do bem. Algumas outras pessoas vão aparecer, mas eu não tenho todos eles, mas eu estou gostando do Danilo me ajudar apresentando alguns aspectos. Acho que não Tá está sem saindo. áudio, Alex. A minha equipe está me dizendo que está sem áudio. O que está acontecendo? Eu acho que, não sei se você compartilhou, quando você for compartilhar, você tem que selecionar a opção do Share Sound. Então, talvez você tenha que descompartilhar e compartilhar novamente e selecionar a opção ali. Pode ser. Nada como as pessoas me ajudando. Então vamos lá. Compartilhar novamente. E Isso. aqui eu Do tenho que ladinho direito tem Options, Share. compartilhar som. Está aqui. Otimize, mono, estéreo, alto, está aqui. Compartilhar. Perfeito. Obrigado pelo apoio. Nada como um time. Ih, estou compartilhando coisa errada. Espera aí, minuto, gente. Metade feito. Agora eu acho que é certo. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Danilo Conde. Eu quero gravar para vocês esse vídeo para falar um pouquinho sobre o Lucinski, esse cara que é tão importante para mim, que me ajuda em diversos momentos aí de tomada de decisão. Bom, o Lucinski ele tem uma capacidade única de analisar cenários, ele consegue combinar N questões, desde a guerra da Ucrânia, com a alta do dólar, preço de commodity, como é que está o teu consultório, DRE, parte financeira, até questões que exigem mais sensibilidade, como mediação, relacionamento de sócios, né? Tomada de decisão, como que você faz uma questão equilibrada, tá sempre antenado com as novidades, inteligência artificial, né? Isso está na pauta dele. Então, assim, eu recomendo muito, se você é um profissional da saúde, quer olhar para a parte estratégica, você quer também se blindar. Ih, o que aconteceu? Fala pessoal, tudo O vídeo bom? Aqui é ficou o Danilo. cortado ali, Lucinski, mas fui eu que gravei cortado mesmo. Então, qualquer coisa eu complemento ao vivo aqui. Mas, assim, é isso mesmo e muito mais. Assim, eu que sou mentorado já tenho, acho que 2 ou 3 anos.
Espero contar com você aí nos próximos anos também. Tamo junto. Danilo, agradeço pelas palavras, né? Mas eu sou muito ruim para falar de mim, porque eu já fiz tanta Fala coisa, pessoal, tudo bom? Aqui é o Daniel. eu já fiz tanta coisa, né? E às vezes algumas coisas que são tão naturais para mim fazem tanta diferença na vida das pessoas que eu acabo até esquecendo de falar, né? Mas o Danilo falou vários aspectos, e eu acho, se ele quiser também usar, fazer uso da palavra, é, mas eu acho que a gente pode ficar a noite inteira falando e colocando outras pessoas. Eu até preciso fazer o esforço de trazer outras pessoas falando de mim, mas eu queria mostrar o que eu estou me propondo. Fala pessoal, tudo bom? Eu estou me propondo para uma abordagem de 12 meses. Eu não estou falando de um monte de papel, de um monte de teoria. Eu estou falando que durante um ano eu vou ter sessões regulares de mentoria, individuais e em grupo, para abordar os principais desafios e implementar estratégias personalizadas. Deixa eu explicar isso. A minha prática é a seguinte: quando eu falo sessões regulares em grupo, eu junto pessoas onde a pergunta de uns, a resposta da pergunta de um serve para muitas pessoas. Então, esse compartilhamento, a pessoa fala, pô, eu não pensei nisso, mas o fato de você ter perguntado isso faz com que a resposta me sirva, né? Então, eu faço isso quinzenalmente. E eu já até, como estou com um grupo, já tem gente, vai ser todas as terças-feiras, às 19h07. Uma brincadeira que colou, né? Então, hoje, terça-feira, 19h07, mais alguns dias nas próximas terça-feiras, já vai ter as primeiras encontros de mentorados em grupo. Mas também a gente tem situações de temas sensíveis, questões mais particulares, que eu trato individualmente. E eu começo o processo fazendo uma conversa individual para poder entender a pessoa, o momento e o que está acontecendo. A minha equipe vai fazer uma abordagem inicial que é porque eu vou mostrar para vocês que o que eu peço para que vocês, quem tiver interesse, preencha um formulário de qualificação. Qual que é o propósito desse formulário? É ver se o seu momento, a sua situação, faz sentido com a proposta dessa mentoria nesse instante, né? Então, como eu vou fazer um programa intenso de 12 meses, onde eu vou me dedicar quinzenalmente, com cada um de vocês coletivamente, mais os individuais, eu preciso ter do lado de vocês o compromisso e o envolvimento. Eu falei para vocês, né? A gente tem duas variáveis muito importantes. Todo mundo sabe fazer conta, ver que no banco entrou dinheiro, saiu dinheiro e coisa desse tipo. Mas tem uma segunda conta importante, que é a do tempo, o tempo que a gente gasta. Então, quando a gente é muito jovem, a gente não liga para o tempo. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente percebe que o tempo que foi não volta mais, né? Então, eu faço uso do meu tempo com propósito para dar o melhor resultado possível dentro do tempo que eu disponho. E a coisa que para mim me incomoda mais é o desperdício do meu tempo na medida que as pessoas não se comprometem com aquilo, não fazem com aquilo que se compromete. Então, eu preciso desse compromisso e eu preciso ver se a pessoa faz sentido, até porque é um grupo selecionado, um grupo pequeno de pessoas, e que elas vão estar sentando junto e interagindo. Além disso, eu uso ferramentas práticas para aplicar no dia a dia, incluindo planejamento estratégico, incluindo gestão do tempo, incluindo práticas de autocuidado. Muitas dessas coisas a gente até vai fazer junto, tá? Aí eu estou fazendo acompanhamento contínuo, ou seja, eu acompanho o passo a passo de vocês. Eu consigo, pela minha experiência, enxergar que você fez A, B, C, que você vai chegar em D, e que o outro fez A, B, C, vai chegar em E, e que isso vai chegar num tempo mais ou menos de tanto, garantindo que se você está avançando de forma consistente, se você está travando no meio do caminho, se você precisa de uma ajuda para acelerar, se você não vai conseguir o resultado, se você de repente começa a descobrir outras questões que não estavam claras para você,
e com uma variável muito importante, a questão do ponto cego. A gente não enxerga um monte de coisas na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa abordagem. E um agente externo enxerga muito, e um agente experiente como eu enxerga mais do que vocês imaginam. Então, isso ajuda pra caramba. Aí, acesso a uma comunidade exclusiva, ou seja, esse grupo de mentorados, eles compartilham um grupo que tem desafios semelhantes, trocam experiências e apoio, e eu ajudo nesse grupo trazendo mais materiais, novidades, reflexões, não só no sentido da mentoria, mas sim na dinâmica que o grupo acaba criando. O grupo começa a se estruturar, as pessoas se conhecendo, aí o grupo cria uma vida própria. Então, essa comunidade tem uma vida própria e tem valor agregado. Tá? Então, nessa visão, o que eu quero dizer? Tá? Eu vou estar propondo para vocês uma abordagem onde, nesse tempo, eu fiz um esforço de tempo e de investimentos para uma mentoria de 30 mil. Só que eu não vou cobrar isso, ou seja, é um programa de mentoria que foi cuidadosamente estruturado ao longo de muito tempo e que tem um valor de mercado muito claro de 30 mil reais. Só que eu estou disposto a fazer acontecer muito rápido uma turma agora. Por quê? O momento de mundo, o momento de Brasil, o momento da saúde e o meu momento estão casando para a gente fazer um esforço coletivo agora. Então, para quem estiver disposto a iniciar uma nova turma com um começo imediato, tá? Eu estou oferecendo uma condição financeira diferenciada. 12 parcelas de 1.497, que é o que a plataforma põe de juros, ou 15 mil à vista. Tudo isso vocês podem negociar com a equipe, conversar, entender as dificuldades de ver. Eu não queria que isso não fosse um problema, mas para mim é importante, como isso implica em investimentos em equipe, investimento em metodologia, investimento, eu também contrato mentorias, eu também vou me atualizando com as coisas, então isso tem um custo. Então, eu não quero criar uma situação que para mim seja insustentável, mas eu, nesta condição, eu consigo fazer algo de grande valor para vocês, num preço razoável, mas eu preciso entender o seu momento e eu tenho que fazer isso muito rápido porque o número de vagas é limitado. Aí a pergunta: você está pronto para transformar a sua carreira? Agora é a sua vez de dar o próximo passo. Eu estou disposto a... Eu pus no Zoom de propósito para que eu pudesse responder perguntas, interagir. Se alguém quiser colocar alguma questão, se alguém quiser questionar alguma coisa. Senão, a gente tem o caminho de estar interagindo através da equipe. Então, eu vou pôr o contato da equipe, a equipe vai interagir com vocês e, se precisar, a equipe me põe no circuito. Eu já Pessoal, coloquei o link do formulário, tá, Alex? Para que as pessoas possam preencher e assim, conforme elas forem preenchendo, a gente entra em contato para explicar os melhores detalhes da mentoria, como essa mentoria vai contribuir na vida de vocês, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, né? Que eu acho que é isso que o Dan trouxe um pouco hoje, de ser seu mentorado e os ganhos que tem das pessoas que estão acompanhando você hoje em dia, né? sim. E eu ia pedir para você colocar, que eu achei que na transparência tinha, mas você já foi proativa, já fez, porque isso é o início de uma conversa para a gente poder alinhar, ver se dá match, né, na linguagem popular. Se as pessoas no seu momento juntam com a minha proposta do momento e a gente vai para uma ação imediata aí com um objetivo aí que não é de curto prazo, 12 meses é esforço significativo, mas com transformações significativas. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu não faço programas mais curtos. E eu tenho muita experiência que programas mais curtos, eles não são, eles não realizam muitos resultados. Se fosse para dar teoria, daria para fazer num trimestre, falar tudo o que eu tenho que falar. Agora, um trimestre para implementar tudo que eu estou querendo que vocês implementem não é tão simples. Então, 6 meses dá para fazer. Um ano
dá para fazer com ajuda e com as dificuldades que a vida traz para cada um de nós. Então, a minha proposta é de 12 meses, para que eu quero campeões, né? E o Danilo falou uma coisa que eu esqueci de falar, né? É comum mentorados meus renovarem a mentoria depois de um ano e terem um ciclo mais longo com a gente. Agradeço a atenção, agradeço o tempo que vocês dedicaram a isso, mas de coração, eu estou buscando agregar valor a todos nós. Boa noite. Legal, muito obrigado. Boa noite.